Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISME 2023 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão número 12 do módulo 2. A questão diz assim: um técnico e uma técnica trabalham na preparação de um forno para aquecimento de ligas metálicas em uma indústria metalúrgica na cidade de Juiz de Fora. Esse forno não possuía um bom isolamento térmico, sendo possível sentir o calor emanado dele a alguns metros de distância. Enquanto revisavam informações importantes sobre o funcionamento do forno e sobre a física envolvida nesse processo, perceberam que, então, o forno, ele tinha um problema, ele não possuía um bom isolamento e, sendo assim, era possível sentir o calor emanado por ele a alguns metros de distância, certo? Então, esse era o problema do forno. E aí, eles começaram a analisar as informações sobre o forno, né? E o que a gente pode dizer a respeito do que eles perceberam? Letra A, que o forno perde uma parte de sua energia por meio da radiação térmica. Isso é verdadeiro, porque se é possível sentir o calor que ele emana, que ele irradia, né, a alguns metros de distância, essa primeira parte aqui está correta. Sem precisar do processo de convecção. Cara, a convecção térmica seria, por exemplo, aquilo que acontece com o ar-condicionado ou dentro de uma geladeira ou quando você está aquecendo água numa panela. O que acontece? O ar quente, né, o fluido quente sobe e o fluido frio desce. E isso são as correntes de convecção. Então não é o caso, do que está acontecendo no forno. Ele está perdendo calor por radiação térmica e não por convecção, já que as pessoas podem sentir o calor emanado por ele a alguns metros de distância. A resposta já está na letra A. Essa aí é a verdadeira. Por que a B não é verdadeira? A B fala assim: a quantidade de calor que precisa ser fornecida por esse forno a uma massa M de determinada liga metálica sólida para se realizar uma variação de temperatura não depende do valor da variação de temperatura? Cara, isso está errado. Por quê? Porque quantidade de calor não é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Para eu variar a quantidade de calor quando a massa e o calor específico são constantes, quem eu tenho que variar? A temperatura. Então, essa alternativa está errada porque depende, sim, da variação de temperatura. A letra C fala: esse forno permite variação de temperatura de 1.800 graus Fahrenheit em 1 hora. Em termos de escala Celsius, mudou a escala, que é mais familiar no Brasil, isso significa que pode ser realizada uma variação de temperatura de 1.800 graus Celsius em 1 hora. Está errado. Por quê? Porque a variação em graus Celsius é diferente da variação em grau Fahrenheit. Lembrando, né? ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Então, se a gente for transformar o 1.800 Fahrenheit, a gente vai ver que não dá 1.800 graus Celsius. Quer ver? Vai ficar assim, ΔC sobre 5 é igual a 1.800 sobre 9. Então, eu posso dizer o quê? Que ΔC vai ser igual 18 divididos por 9, 2, com mais 2 zeros que ficou 200, vezes o 5 que subiu multiplicando. Então, eu sei que a variação em graus Celsius vai ser o quê? De 1.000 graus Celsius e não 1.800. Por isso que essa está errada.
A letra D fala assim: mantida uma taxa de calor constante, ou seja, uma potência constante, fornecida do forno para uma amostra de liga metálica qualquer, que é colocada dentro dele, o intervalo de tempo para a temperatura dessa liga aumentar em 200 graus Celsius não depende da massa da amostra. Cara, essa aqui também está errada. Por quê? Potência não é quantidade de calor divididos pelo tempo? Então pensa comigo. Tempo é igual, né? Vamos dizer que essa substância ela não vai sofrer alteração no seu estado físico. Então eu só vou usar o calor sensível. M CE delta T divididos pela potência, né? Pelo P de potência. Então, veja bem, para eu ter uma variação de 200 graus Celsius, eu vou depender da massa. Por quê? Porque quanto maior a massa, mais tempo eu vou demorar para eu ter essa variação de temperatura. Se a massa for menor, menor vai ser o tempo. E aqui ele está dizendo que não depende da massa da amostra. Depende sim, né? A gente acabou de ver isso. E a letra E fala: a quantidade de calor fornecida por esse forno para aumentar a temperatura de 10 kg de chumbo de 100 graus Celsius até 500 graus Celsius não depende do calor latente de fusão desse metal, mesmo sabendo que o ponto de fusão do chumbo encontra-se a 327,5 graus Celsius. Vamos analisar a curva de aquecimento dessa mistura aí? Olha só, aqui eu vou botar a temperatura, aqui quantidade de calor. A gente sabe que o aquecimento ele vai de 100 graus Celsius até 500 graus Celsius. Porém, no meio do caminho, a gente tem a temperatura de 327,5 graus Celsius, que é a fusão do chumbo. E aí, o que vai acontecer com a curva de aquecimento? Ela vai subir, quando ela chegar na fusão, ela para, sofre a transformação de sólido para líquido e depois essa temperatura sobe. Então, vai depender, sim, do calor latente de fusão, porque eu tenho que transformar de sólido para líquido. E isso vai fazer parte da minha conta. Então, essa aqui também está errada. Beleza? Por isso que a resposta é a letra A. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.